A China plantou bilhões de árvores em um deserto morto. 10 anos depois, os cientistas estavam sem palavras. A China está fazendo algo tão ousado que cientistas do mundo todo consideram impossível. Não impossível no futuro, impossível, agora impossível pelas leis da natureza. E, no entanto, está acontecendo. O fato é o seguinte: existe um deserto no norte da China chamado Kubuqi. Por centenas de anos, as pessoas o chamaram de Mar da Morte. E esse nome não era dramático, era preciso. Nada vivia lá, nada crescia lá. A areia engolia estradas, soterrava vilarejos e sufocava o ar por centenas de quilômetros em todas as direções. Agricultores que viviam perto de suas margens viam seus campos desaparecerem um grão de areia de cada vez. Famílias inteiras faziam as malas e partiam. A terra estava perdendo a fronteira. Então a China tomou uma decisão que a maioria dos especialistas considerava impossível de dar certo. Eles decidiram deter o deserto. Não desacelerá-lo, não administrá-lo, mas sim pará-lo. E então decidiram repeli-lo. Plantaram bilhões de árvores. Bilhões. Não milhões, bilhões. Numa área tão vasta que cobre quase metade de todo o país, enviaram trabalhadores para alguns dos lugares mais inóspitos da Terra, lugares onde as temperaturas de verão podem chegar a 45 graus Celsius, lugares onde a areia se move mais rápido do que as pessoas conseguem plantar, e eles começaram a construir o que hoje é o maior projeto de restauração ecológica de toda a história da humanidade. E aqui está a parte que realmente vai te surpreender: está funcionando. Em 2024, mais de 53% das terras desertificadas da China foram restauradas ou estabilizadas. A cobertura florestal do país cresceu de apenas 5% em 1978 para 25% em todo o território nacional em 2024. Um cinturão verde de 3.000 quilômetros ao redor de um dos desertos mais inóspitos do mundo foi concluído após 46 anos de trabalho. E um lugar que antes era chamado de Mar da Morte, agora tem turistas caminhando por fazendas solares, comendo frutas cultivadas em estufas no que antes eram dunas de areia e assistindo a drones, plantando árvores do céu como em um filme de ficção científica. Esta é a história da Grande Muralha Verde da China e você nunca ouviu nada parecido. Primeira sessão: a terra que se devorava. Para entender por que este projeto existe, é preciso compreender o que acontecia no norte da China antes de seu início. O norte da China não é como o resto do país. O sul é verde, úmido e repleto de rios. O norte é o oposto, é seco. O vento sopra forte da Ásia Central e da Mongólia e quase nada o impede. O deserto de Gobi fica logo além da fronteira e por séculos vem avançando para o sul, lenta, silenciosa e incessantemente. Esse processo tem um nome: desertificação. E não significa apenas que o deserto aumenta de tamanho. Significa que a terra ao redor do deserto começa a morrer. O solo perde a capacidade de reter água. A grama para de crescer. As árvores não sobrevivem. O solo racha seca e se transforma em pó que o vento carrega para outros lugares, espalhando o problema cada vez mais. Quando os líderes chineses começaram a dar atenção séria a isso, na década de 1970, a situação já era alarmante. Milhões de hectares de terras agrícolas no norte estavam sendo engolidos todos os anos. Aldeias que existiam há gerações estavam sendo soterradas pela areia. As pessoas não conseguiam cultivar alimentos, não conseguiam respirar ar puro. Enormes tempestades de poeira se desprendiam dos desertos, percorriam centenas de quilômetros e atingiam Pequim, a capital, tingindo o céu de laranja e cobrindo tudo com uma espessa camada de areia marrom. E não eram tempestades pequenas. Essas tempestades paralisavam aeroportos e escolas e levavam pessoas aos hospitais. Nos piores anos, a poeira dos desertos do norte da China chegava a atravessar o Oceano Pacífico e atingir a costa oeste dos Estados Unidos. Cientistas conseguiam medir a quantidade de poeira chinesa no ar acima da Califórnia. Essa era a quantidade de areia que era lançada na atmosfera.
Os desertos do norte da China incluem 8 grandes sistemas desérticos. O maior e mais famoso é o deserto de Gobi, conhecido por muitos. Mas há também o deserto de Taklamakan, no extremo oeste tão seco e inóspito, que seu nome no idioma local significa algo como "você entra, mas não sai". Há o deserto de Kubuki, na Mongólia Interior, o deserto de Mu'uz e o deserto de Badain-Jaran. Cada um desses desertos estava se expandindo. Cada um deles estava engolindo as terras agrícolas, os pastos e as comunidades ao seu redor. E os desertos não eram apenas um problema para os agricultores. Representavam uma ameaça ao abastecimento de água da China. O Rio Amarelo, um dos rios mais importantes de toda a Ásia, atravessa essa região. O rio fornece água para centenas de milhões de pessoas, e o avanço dos desertos estava lançando quantidades enormes de areia no rio, obstruindo-o, elevando o leito e ameaçando todo o sistema hídrico do qual o norte da China depende. O custo econômico foi impressionante. A perda de terras agrícolas significava perda de alimentos. A perda de alimentos significava pobreza. Regiões inteiras que antes eram zonas agrícolas produtivas estavam se transformando em desertos áridos. As pessoas estavam migrando em massa para as cidades, abandonando as terras que suas famílias cultivavam há centenas de anos. Então, em 1978, o governo chinês tomou uma decisão. Eles iriam construir uma muralha, não uma muralha de pedra como a famosa Grande Muralha que os turistas visitam, uma muralha feita de árvores. O plano era de uma ambição impressionante. Eles plantariam um cinturão de árvores e arbustos que se estenderia do nordeste do país até o noroeste. Uma muralha viva de vegetação que atuaria como quebra-vento, diminuindo a velocidade dos ventos que carregavam a areia do deserto para o sul. Esse cinturão cobriria 13 províncias e regiões autônomas no norte da China. Quando concluído, teria 4.800 quilômetros de extensão e cobriria uma área próxima à metade de toda a massa terrestre da China. Chamaram o programa de Programa de Proteção das 3 províncias do norte. O resto do mundo viria a chamá-la de Grande Muralha Verde. E o prazo que estabeleceram, o ano de 2050. Um projeto de 72 anos que abrangeu várias gerações de trabalhadores, cientistas e líderes. Quando o projeto foi anunciado pela primeira vez, muitas pessoas, tanto dentro quanto fora da China, acharam que era fantasia. Cultivar árvores em um deserto não é fácil. O solo é péssimo, quase não há água. O calor é brutal. O vento destrói as mudas antes que elas criem raízes. E fazer isso em milhões de quilômetros quadrados. A maioria dos especialistas balançou a cabeça em sinal de desaprovação. Mas a China começou mesmo assim. Os primeiros anos foram difíceis de maneiras difíceis de explicar. Os trabalhadores saíram para o deserto carregando mudas e as plantaram manualmente. Milhões de árvores, dezenas de milhões. E então, viram a maioria delas morrer. Nas fases iniciais do projeto, apenas cerca de 30% das árvores plantadas sobreviveram. Pense nisso. Para cada 10 árvores que alguém dedicava um dia inteiro a plantar, 7 morriam em menos de um ano. A areia estava seca demais. O calor era intenso demais. As espécies escolhidas eram as erradas. Os resultados iniciais foram tão desanimadores que algumas pessoas começaram a considerar o projeto um fracasso antes mesmo de ele decolar. Mas o governo não desistiu. Em vez disso, contratou cientistas. Eles começaram a fazer perguntas. Quais árvores realmente sobrevivem nessas condições? Qual a profundidade ideal para plantar uma muda? Como impedir que a areia enterre uma árvore jovem antes que ela cresça forte o suficiente para sobreviver? Como diminuir a velocidade do vento para que a areia não erosione o solo ao redor das raízes, e lentamente através de anos de tentativas e erros que ninguém comenta.
Muito, mas isso foi absolutamente essencial para tudo o que veio depois, eles começaram a descobrir. É aqui que as coisas começam a ficar realmente interessantes. Seção 2. A ciência de parar a areia. A primeira coisa que você precisa entender sobre lutar contra um deserto é que não se pode lutar contra ele da mesma forma que se luta contra um exército inimigo. Você não pode simplesmente atacá-lo. O deserto não se importa com seus planos. E Xeluxcocoy não sente medo. Se você plantar uma fileira de árvores e não fizer mais nada, essa areia se acumulará contra essas árvores, a soterrará e continuará se movendo. Então, as equipes que trabalharam neste projeto tiveram que usar a criatividade. E alguns dos métodos que elas criaram são tão simples que chegam a ser engraçados até você perceber o quão genialmente funcionam. A técnica mais importante que eles desenvolveram é chamada de tabuleiro de xadrez de palha e faz exatamente o que o nome sugere. Os trabalhadores pegam feixes de palha, geralmente de trigo ou arroz, e os pressionam na areia em um padrão quadriculado. Cada quadrado da grade tem cerca de 1 metro por 1 metro. Visto de cima, o deserto parece ter sido coberto por uma enorme máquina de waffles. Agora veja por que isso funciona. A areia em movimento só se move porque o vento consegue passar por baixo dela e levantá-la ou empurrá-la. Quando você quebra a superfície da areia em pequenos quadrados, com pequenas paredes de palha, o vento não consegue ganhar velocidade suficiente perto do solo para movimentar a areia. O tabuleiro de xadrez age como uma lombada para o deserto. A areia permanece parada, e uma vez que a areia permanece parada, algo notável acontece. Sementes pousam. Pequenos insetos se instalam. A umidade, que antes era levada pelo vento, permanece perto da superfície. Em poucos meses, pequenos tufos de grama começam a aparecer nos cantos dos quadrados do tabuleiro de xadrez. A palha se decompõe lentamente e adiciona matéria orgânica à areia, transformando-a pouco a pouco em algo que, eventualmente, pode sustentar uma vida vegetal mais complexa. Então você planta seus arbustos e árvores nesses pequenos quadrados estabilizados, e eles realmente têm uma chance de sobreviver. A escolha das plantas a serem usadas se mostrou tão importante quanto a técnica do tabuleiro de xadrez. Nos primeiros anos, os trabalhadores cometeram o erro de plantar espécies que não são nativas de ambientes desérticos. Algumas árvores de crescimento rápido pareciam ótimas a princípio, mas se revelaram incrivelmente sedentas. Elas absorviam tanta água do solo já seco que, na verdade, ressecavam ainda mais o terreno ao redor. Os cientistas acabaram chamando essas árvores de desertos verdes porque pareciam vivas, mas quase não sustentavam nenhuma outra forma de vida. A mudança para espécies nativas transformou tudo. Plantas como o saxaul, um pequeno arbusto resistente e inudoso que cresce naturalmente em zonas áridas e quase não precisa de água. Plantas como o haloxylon e o tamarisco que evoluíram ao longo de milhares de anos para sobreviver em condições que matariam a maioria da vegetação. Essas plantas não precisam de muita chuva. Suas raízes penetram fundo para encontrar a pouca umidade existente no subsolo e, crucialmente, crescem de maneiras que retêm areia ao redor de suas bases, enriquecendo o solo com o tempo. A construção de estradas foi outra descoberta fundamental que parece óbvia, mas que na verdade mudou tudo. Os trabalhadores no deserto de Kubuki perceberam que onde quer que construíssem uma estrada no deserto, o solo em ambos os lados da estrada começava a se estabilizar mais rapidamente. A superfície pavimentada da estrada permitia o acesso a áreas remotas para continuar plantando e cuidando da vegetação. Mais importante ainda, com a existência de estradas, o deserto começou a ser dividido em seções cada vez menores. Imagine o seguinte: se você tem um lago gigante e quer drená-lo, isso é quase impossível. Mas se você puder construir diques e dividir esse lago em centenas de pequenos lagos menores, de repente, o problema se torna administrável. Cada pequena seção pode ser tratada individualmente. A equipe que trabalhava no deserto de Kubuki acabou construindo mais de 500 quilômetros de estradas que atravessavam a areia, e essas estradas se tornaram a estrutura de todo o esforço de restauração. Uma malha de estradas dividiu o deserto em blocos, cada bloco
podia ser trabalhado, plantado e protegido. Ao longo de mais de 500 quilômetros de estradas no deserto, eles usaram uma combinação de barreiras feitas de galhos cortados, fileiras de arbustos plantados ao longo da estrada e sementes de grama espalhadas pela areia ao redor para fixar as dunas no lugar. Lentamente, essa rede de rodovias se tornou o que as pessoas chamavam de artéria verde, um sistema de corredores conectados pelos quais a vida podia se espalhar a partir das estradas em todas as direções. A questão da água sempre foi a mais difícil. Em algumas regiões da Mongólia interior, a precipitação anual pode ser de apenas 200 a 400 milímetros. Nas zonas desérticas mais extremas, pode ser tão baixa quanto 50 milímetros. Para contextualizar uma floresta saudável, precisa de algo em torno de 700 a 1000 milímetros de chuva por ano. Simplesmente não é possível cultivar uma floresta exuberante em um local que quase não recebe chuva. É por isso que o projeto nunca teve como objetivo transformar o deserto em uma floresta. É uma ideia equivocada bastante comum. O objetivo nunca foi plantar árvores em todos os lugares. O objetivo era usar a vegetação estrategicamente para conter as bordas do deserto, criando uma barreira resistente o suficiente para impedir o avanço da areia, enquanto ao mesmo tempo melhorava gradualmente o solo em áreas onde plantas mais resistentes pudessem sobreviver. Os pesquisadores descobriram que o plantio de pequenos grupos de arbustos ao redor da base das dunas de areia alterava o comportamento do vento na região. Os arbustos criavam pequenas zonas de ar calmo, e nessas zonas, sementes de outras plantas podiam pousar e criar raízes. Ao longo de anos e décadas, esses pequenos grupos foram gradualmente interligados, criando um mosaico verde que se espalhou lentamente pelos campos de dunas. Enquanto isso, os cientistas estudavam o solo. O solo verdadeiro, aquele que permite o cultivo de alimentos, é uma comunidade viva de bactérias, fungos, minúsculos insetos e raízes de plantas, todos trabalhando em conjunto. A areia do deserto praticamente não apresenta essa atividade biológica. Um dos desafios de longo prazo do projeto era descobrir como trazer essa vida de volta. Acontece que alguns arbustos nativos, especialmente o saxol, criam condições no solo ao redor de suas raízes que permitem que as primeiras formas de vida microscópicas retornem. À medida que esses minúsculos organismos se multiplicam, o solo lentamente ganha vida. O processo leva décadas, mas funciona. Quando os pesquisadores finalmente decifraram o segredo da seleção de espécies, das técnicas de plantio e da ciência do solo, a taxa de sobrevivência das árvores plantadas saltou dos desanimadores 30% dos primeiros anos para cerca de 85%. Aproximadamente 85 em cada 100 mudas plantadas hoje sobreviverão e atingirão a maturidade. Essa mudança de 30% para 85% é talvez o principal motivo pelo qual o projeto finalmente começou a apresentar resultados. Os números resultantes de 4 décadas de trabalho são verdadeiramente impressionantes. A cobertura florestal na região norte passou de cerca de 5% em 1978 para quase 14% na época das avaliações mais recentes. Pelo menos 30 milhões de hectares de árvores foram plantados no norte da China. As tempestades de poeira que atingiam Pequim, antes um evento sazonal regular e severo, diminuíram drasticamente em frequência e intensidade. O Rio Amarelo carrega menos areia do que há 40 anos e mais da metade das terras desertificadas tratáveis da China já foram restauradas ou estabilizadas. Mas a história não termina com árvores e cercas de palha, porque justamente quando você pensa que entendeu o que é este projeto, ele se transforma novamente em algo completamente diferente. Seção 3. As pessoas que vivem dentro do milagre. Grandes projetos governamentais são frequentemente narrados de cima para baixo. Políticos anunciam planos especialistas, projetam sistemas trabalhadores, executam instruções. Mas a Grande Muralha Verde não é exatamente esse tipo de história. Em sua essência, é uma história sobre pessoas comuns realizando feitos extraordinários ao longo de décadas,
por salários que a maioria do mundo consideraria modestos, em condições que a maioria do mundo consideraria brutais. Conheça Zhao Xinyan. Ele tinha 19 anos quando chegou à Mongólia Interior, vindo da província vizinha de Gansu. Não tinha nenhum plano específico. Estava à procura de trabalho. Encontrou-o na areia. Zhao chegou numa época em que o projeto estava se expandindo rapidamente e havia necessidade de trabalhadores para plantar arbustos e instalar grades de palha no deserto de Mu-Us, uma das grandes áreas arenosas e desoladas da Mongólia Interior. O trabalho era físico e implacável. Você acorda cedo antes que o calor fique mais intenso. Carrega feixes de palha ou bandejas de mudas para acias. Ajoelha-se e finca a palha na terra, em fileiras formando aqueles padrões quadriculados que se estendem até onde a vista alcança em todas as direções. Então você cava pequenos buracos nos cantos de cada quadrado e planta uma muda. Depois, passa para o próximo quadrado. E para o próximo. E para o próximo. O dia todo, sob o sol. Em condições que ressecavam a pele, rachavam os lábios e enchiam os ouvidos, o nariz e os dentes com areia. A maioria dos jovens trabalhadores tentava por uma temporada e depois desistia. O salário era razoável, não ótimo, e a vida era realmente difícil. Zhao ficou. Ele não dá uma razão dramática para ter ficado. Ele diz que achou o trabalho gratificante. Ele podia ver os resultados. Você planta algo e volta um ano depois e ainda está vivo, ainda crescendo, e a areia ao redor assentou. A duna que estava se movendo na temporada passada ainda está nesta temporada. Esse tipo de resultado visível e tangível o manteve motivado quando o trabalho era árduo e o verão brutal. Ao longo dos anos, Zhao trouxe seus pais para se juntarem a ele. A família construiu uma vida na região, e à medida que a escala do projeto crescia, Zhao passou de operário a empreiteiro. Ele aprendeu a participar de licitações para projetos governamentais no âmbito do programa de quebra-ventos. Aprendeu também a gerenciar equipes. Hoje, em períodos de pico, ele supervisiona equipes de até 1.000 trabalhadores, coordenando o plantio de centenas de milhares de plantas em vastas extensões de deserto. Os trabalhadores de suas equipes ganham entre 30 e 60 dólares americanos por dia, dependendo da área que cobrem. Essa é uma remuneração competitiva para a região e transformou o trabalho no deserto em uma verdadeira oportunidade econômica para comunidades que antes tinham muito pouco. Zhao também começou a compartilhar sua história online. No Douyin, que é a versão chinesa do TikTok, ele posta vídeos de seu trabalho, os vastos campos de areia, os padrões quadriculados sendo traçados e os pequenos brotos verdes aparecendo semanas após o plantio. As imagens de antes e depois mostram um campo de dunas sendo gradualmente substituído por um mar de arbustos verdes baixos. Seus vídeos encontraram um público. As pessoas o incentivam. Jovens lhe enviam mensagens perguntando como se envolver. A história de Zhao não é única. Em toda a região das 3 províncias do norte, centenas de milhares de pessoas construíram suas vidas e meios de subsistência em torno deste projeto. Para muitas comunidades, em algumas das áreas mais pobres do norte da China, o programa de quebra-ventos tem sido uma tábua de salvação econômica tanto quanto ecológica. Mas existe uma tensão nessa história que é importante abordar com honestidade. Antes do início do projeto, muitas comunidades no norte da China viviam da terra de maneira tradicional, criando animais, cultivando a terra e pastoreando ovelhas e cabras em campos abertos. Essas atividades existiam há milhares de anos, e quando o governo começou a proteger terras para restauração, isso muitas vezes significava restringir ou proibir completamente essas atividades tradicionais em certas áreas. Não se pode restaurar um pedaço de pastagem degradada se ainda houver ovelhas pastando nele. Os animais comem os brotos novos antes que eles tenham tempo de se estabelecer. Por isso, as comunidades foram informadas de que não poderiam mais pastorear em certas áreas. Os agricultores tiveram suas atividades com as terras que cultivavam há gerações restringidas. E como compensação, o governo lhes pagou dinheiro. Desde 2011,
Pequim investiu mais de 150 bilhões de yuans, o equivalente a aproximadamente 21 bilhões de dólares americanos, no que chamam de pagamentos de compensação ecológica. Basicamente, pagam as comunidades para que não pastoreiem, não cultivem e não utilizem a terra enquanto ela se recupera. No curto prazo, isso ajudou as pessoas a se manterem à tona. Mas como apontam pesquisadores que estudam a região, pagamentos em dinheiro vivo por si só não são uma solução a longo prazo. O resto da China está se desenvolvendo rapidamente, as cidades estão crescendo, a renda em outras regiões está aumentando. Se as comunidades ao redor das zonas de restauração receberem apenas subsídios, enquanto o resto do país avança, essas comunidades ficarão para trás. A questão que pesquisadores e autoridades locais estão agora debatendo é como transformar a restauração ecológica em um motor econômico real e duradouro para as comunidades que sacrificaram seus meios de subsistência tradicionais para torná-la possível. Essa pergunta nos leva a algumas das partes mais fascinantes de toda essa história, porque as respostas que as pessoas estão encontrando são genuinamente inesperadas. Uma delas envolve frutas. Sim, frutas. No meio do deserto de Kubuqi, existe uma estufa que parece ter sido trazida de outro planeta. Ao entrar, você se depara com bananeiras, mamoeiros, pitaias crescendo em trepadeiras e frutas tropicais em um deserto no norte da China, em terras que há uma geração não passavam de dunas de areia sem vida. Este projeto de demonstração foi iniciado há anos para testar se a terra restaurada poderia sustentar algo mais do que apenas arbustos resistentes à seca. O que eles descobriram é que com melhorias suficientes no solo, gestão inteligente da água, a mesma terra que antes era um mar de morte pode produzir alimentos que são vendidos em Shenzhen e Hong Kong, cidades a milhares de quilômetros ao sul. Os moradores locais estão aprendendo essas técnicas e começando a cultivar e vender seus próprios produtos. Outra resposta envolve algo que você talvez não espere ver no meio do deserto: o turismo. As áreas restauradas de Kubuqi agora atraem visitantes que vêm para testemunhar uma das maiores histórias de recuperação ambiental do mundo moderno. Pousadas estão sendo inauguradas. Experiências de acampamento no deserto estão sendo oferecidas. O turismo cultural ligado ao patrimônio mongol local está crescendo. O deserto está se tornando, em algumas áreas, um destino turístico. E então há a resposta mais dramática de todas, aquela que exige que você afaste a câmera e observe o deserto de cima. Seção 4. A Grande Muralha Solar e o futuro do deserto. Se você estivesse sobrevoando o deserto de Kubuqi em um dia claro e olhasse para baixo, veria algo que à primeira vista não faria sentido algum. Estendendo-se pela borda norte do deserto, até onde a vista alcança, há uma massa azul brilhante que cobre a areia como um cobertor gigante. Ela capta a luz do sol e a reflete de volta para o céu. Vista de um ponto alto, parece que o deserto está de alguma forma cheio de água. Não é água. São painéis solares, quase 200 mil deles em apenas uma seção, dispostos em um padrão que, visto do ar, forma a figura inconfundível de um cavalo galopando. Esta é a usina solar de Yunma, detentora do recorde mundial do Guinness como a maior imagem já feita de painéis solares. Yunma significa cavalo elegante em chinês, e vista de satélite, ela se parece exatamente com isso, um cavalo gigante congelado em pleno galope pela areia. Mas isso é apenas uma parte de algo muito maior. O governo chinês está construindo o que eles chamam de Grande Muralha Solar, uma faixa de instalações solares que se estende por 400 quilômetros ao longo da borda norte do deserto de Kubuqi. Toda a instalação terá 5 quilômetros de largura e se estenderá por toda a extensão da orla do deserto. Quando estiver concluída em 2030, terá uma capacidade instalada de geração de energia de 100 milhões de quilowatts, tornando-se uma das maiores instalações de energia solar do planeta. A eletricidade gerada será transmitida por linhas de transmissão até Pequim e as regiões vizinhas, abastecendo residências e empresas de centenas de milhões de pessoas. Apenas uma seção já gera cerca de 2 bilhões de quilowatts-hora de eletricidade por ano. Isso é suficiente para atender às necessidades anuais de cerca de 300 mil a 400 mil residências, reduzindo a necessidade de usinas termoelétricas a carvão.
Você deve estar se perguntando o que uma gigantesca fazenda solar tem a ver com o degelo do deserto. A conexão é mais direta do que você imagina. Quando se cobre uma faixa de areia do deserto com painéis solares, algo interessante acontece embaixo da terra. Os painéis projetam sombra no solo. Essa sombra resfria o solo. Esse solo mais fresco e sombreado perde água mais lentamente. E nesse ambiente ligeiramente mais hospitaleiro, as plantas podem de fato começar a crescer onde antes nada crescia. Engenheiros e ecologistas que trabalhavam no projeto descobriram que o espaço entre as fileiras de painéis solares era perfeito para o cultivo de plantas rasteiras e tolerantes à sombra. Sistemas de irrigação por gotejamento foram instalados para fornecer para essas plantas a quantidade exata de água necessária para o seu desenvolvimento inicial. Em poucas estações, uma cobertura vegetal verde se espalhou entre os painéis, estabilizando a areia e a energia, reduzindo a erosão eólica e, aos poucos, enriquecendo o solo. Assim, a mesma instalação que gera energia limpa também está ao mesmo tempo revitalizando o deserto abaixo dela. Os painéis solares protegem as plantas, criando um microclima mais ameno. As plantas protegem os painéis solares, mantendo a areia no lugar e impedindo que ela se acumule e cubra os painéis. Os dois sistemas se complementam e, economicamente, o modelo transforma completamente a vida das comunidades locais. Em vez de serem pagos para não trabalhar na lavoura, os moradores da região ao redor da Grande Muralha Solar estão encontrando empregos instalando painéis, fazendo manutenção em sistemas de irrigação, cultivando plantas entre os painéis, prestando serviços em toda a operação. O deserto, que por tanto tempo foi um mero esgotamento de recursos e meios de subsistência, tornou-se uma fonte de renda e energia para toda a região. Uma seção deste projeto já havia gerado mais de 2,3 bilhões de quilowatts-hora de eletricidade limpa, quando os repórteres visitaram o local em 2025, economizando o equivalente a 760 mil toneladas de carvão, reduzindo as emissões de dióxido de carbono em mais de 1,85 milhão de toneladas. E isso é apenas o começo de um projeto que se expandirá por mais 5 anos. A tecnologia implantada junto com os painéis solares também deu um salto que ninguém poderia ter previsto, quando os agricultores mais velhos e os jovens trabalhadores empurravam palha para a areia manualmente na década de 1980. Drones agora estão plantando árvores. E não é uma metáfora. São drones de verdade, daqueles que parecem aranhas voadoras gigantes carregadas de cápsulas de sementes sobrevoando dunas a alturas de até 30 metros, espalhando sementes pela areia em padrões precisamente calculados. Um único drone pode cobrir cerca de 200 hectares em um único dia. Isso equivale ao trabalho de 15 trabalhadores humanos, sem a exaustão pelo calor, sem as dores nas costas e sem os meses de progresso lento. Em 2020, 4 drones foram usados para plantar arbustos em mais de 6.000 hectares do deserto de Kabuki. No ano seguinte, com modelos aprimorados que voam mais rápido e transportam cargas mais pesadas, eles cobriram a mesma área em menos de 2 meses, em vez de uma temporada inteira. Os novos modelos em teste podem suportar ventos desérticos mais fortes que teriam impedido o voo de versões anteriores. Os trabalhadores que operam esses drones descrevem a experiência de uma forma que surpreenderia qualquer um que imaginasse o plantio de árvores como uma atividade física essencialmente exaustiva. Um operador disse a repórteres que se sentia como jogando um videogame. O botão da esquerda controla a altura do voo do drone, o da direita controla a direção. Você observa as sementes caírem de cima em uma pequena tela. O solo do deserto floresce verde semanas depois, seguindo o padrão de voo. Os dados de satélite estão sendo usados para monitorar todo o projeto a partir do espaço. Os cientistas usam imagens de satélite para rastrear com precisão onde a vegetação está crescendo, onde a areia ainda está avançando e onde são necessárias intervenções adicionais. Eles conseguem observar mudanças na cobertura vegetal ano após ano em milhões de quilômetros quadrados, o
que confere ao projeto um nível de precisão e controle que seria ficção científica quando foi iniciado em 1978. E os pesquisadores estão trabalhando no próximo desafio que ninguém ainda resolveu completamente garantir que a Terra restaurada realmente sustente uma diversidade ecológica real. Não apenas uma monocultura de uma ou duas espécies de arbustos resistentes, mas uma paisagem verdadeiramente viva, com insetos, pássaros, pequenos mamíferos e uma cadeia completa de atividade biológica. Algumas pesquisas científicas recentes trouxeram tanto encorajamento quanto alertas nesse sentido. Dados de satélite publicados no início de 2026 confirmaram que as áreas restauradas ao redor do deserto de Taklamakan, o antigo e temível deserto, cujo nome significa "você entra, mas não sai", tornaram-se sumidouros de carbono mensuráveis. As plantas estão absorvendo dióxido de carbono da atmosfera e armazenando-o no solo e em seus tecidos. Para um planeta que luta contra os crescentes níveis de carbono na atmosfera, este é um benefício significativo e inesperado do projeto. Mas os mesmos pesquisadores apontaram uma preocupação. Algumas das árvores plantadas em condições desérticas extremas são espécies sedentas que consomem muita água subterrânea. Em regiões onde a precipitação anual é de apenas 50 milímetros, o plantio de árvores que necessitam de muito mais água pode, na verdade, reduzir o nível do lençol freático ao longo do tempo. Este é um processo lento e invisível, mas real, e significa que escolher as plantas certas nos lugares certos continua sendo tão importante hoje quanto era quando os cientistas começaram a estudar o assunto há 40 anos. A China afirma ser o primeiro país do mundo a alcançar o que chama de crescimento líquido zero da degradação do solo. Isso significa que a quantidade de terra degradada agora é igual ou menor que a quantidade restaurada. O sangramento parou, embora a ferida ainda não esteja completamente cicatrizada. A cobertura desértica da China era de 26,8% em 2024. Isso parece muito porque é muito, mas representa uma queda em relação aos 27,2% de apenas 10 anos atrás. Em um país do tamanho da China, essa pequena variação representa dezenas de milhares de quilômetros quadrados de terra que antes estavam sendo perdidos para o deserto e agora estão estáveis ou em recuperação. E as tempestades de poeira que antes deixavam Pequim escuras ainda acontecem, mas com muito menos frequência e intensidade. Medições por satélite confirmam a redução. Os registros de qualidade do ar de Pequim comprovam isso. Pessoas que vivenciaram o pior dessas tempestades nos anos 1990 e início dos anos 2000 dizem que a diferença é notável e real. Mas todo esse sucesso, por mais real que seja, se baseia em um projeto que ainda não está concluído. O prazo final é 2050. Isso significa que ainda temos mais 25 anos de trabalho pela frente. E o que acontecer depois de 2050, quando o programa formal terminar, poderá ser tão importante quanto tudo o que foi construído antes. Como as árvores envelhecem, as florestas precisam de manejo. As mudanças climáticas estão tornando o norte da China mais quente e seco. Os desafios dos próximos 25 anos serão diferentes dos desafios dos últimos 46. As pessoas que melhor compreendem isso são aquelas que passaram a vida na areia. Seção 5. O que isso significa para o resto do mundo? Eis a pergunta que pesquisadores fora da China estão fazendo agora. O que a China fez aqui pode funcionar em outros lugares? A resposta, segundo um artigo publicado na revista Nature em 2026, é um sim cauteloso com importantes condições. A Grande Muralha Verde da China está obtendo sucesso de maneiras que iniciativas semelhantes em outras partes do mundo não estão. Os pesquisadores argumentam que as estratégias do programa precisam ser estudadas cuidadosamente não apenas para outras partes da China, mas também para iniciativas na África, Ásia Central e Oriente Médio, onde quer que os desertos estejam invadindo terras agrícolas e ameaçando comunidades. A Grande Muralha Verde Africana, lançada em 2007, visa restaurar uma faixa de terra que se estende por toda a largura da África ao sul do deserto do Saara. É um projeto ambicioso e importante.
Mas em quase todos os aspectos, seu progresso tem sido muito mais lento do que o da versão chinesa, enfrentando dificuldades com financiamento, coordenação política entre os diversos países envolvidos e a complexidade de adaptar técnicas que funcionam em pequenas áreas para toda a extensão do continente. O que a China tinha e que muitos outros países não têm é a combinação de um governo centralizado disposto a se comprometer com um cronograma de várias gerações, o financiamento necessário para sustentar esse compromisso de forma consistente ao longo de décadas. Uma grande população de trabalhadores que podem ser direcionados e remunerados para realizar o trabalho físico e a infraestrutura científica para aprender com os erros e ajustar as técnicas ao longo do tempo. Nada disso significa que outros países não possam fazer algo semelhante, mas significa que as lições da experiência chinesa são importantes. Entre essas lições, destaca-se a seguinte: a velocidade importa menos do que a sobrevivência. Nos primeiros anos do projeto, a China plantou rapidamente e perdeu a maior parte do que plantou. Diminuir o ritmo para descobrir quais plantas realmente sobreviviam e em quais condições evitou décadas de esforço desperdiçado posteriormente. O salto de 30% para 85% de sobrevivência não foi alcançado com mais trabalho. Isso foi alcançado trabalhando de forma mais inteligente. Plantas nativas não são uma solução de compromisso. Elas são a resposta. Plantar espécies que evoluíram para condições adversas não é se contentar com uma segunda opção. É a única maneira de construir algo duradouro sem a necessidade de manutenção constante e dispendiosa. Os ecossistemas que naturalmente pertencem a um determinado local passaram milhões de anos descobrindo como sobreviver ali. Você não precisa reinventar a roda. A integração econômica não é opcional. A restauração ecológica, que exige que as comunidades sacrifiquem seus meios de subsistência sem oferecer alternativas, enfrentará a resistência e fracassará a longo prazo. As partes mais sustentáveis do projeto chinês são aquelas em que as populações locais encontraram maneiras de gerar renda com a terra restaurada por meio do cultivo de solo melhorado, do turismo, da operação de infraestrutura solar ou da contratação para novos trabalhos de restauração. A tecnologia acelera tudo, mas não substitui o essencial. Drones estão plantando sementes mais rápido do que qualquer exército de trabalhadores conseguiria. Satélites monitoram o progresso em tempo real. Painéis solares geram renda e sombra simultaneamente. Mas toda essa tecnologia se baseia no mesmo princípio fundamental que levou 40 anos para ser desenvolvido. É preciso a planta certa, no lugar certo, mantida ali tempo suficiente para criar raízes. O projeto também teve um impacto na forma como o mundo encara os problemas ambientais de grande escala. Durante muito tempo, a suposição dominante era que uma vez que a Terra se degradasse severamente o suficiente, ela estaria essencialmente perdida. Talvez fosse possível retardar o processo, era possível gerenciá-lo, mas não era possível revertê-lo. A Grande Muralha Verde desafiou essa suposição de forma direta e com dados. As áreas restauradas no deserto de Kubuqi agora abrigam vida selvagem que não era vista na região há décadas. As aves estão retornando. Os pequenos mamíferos estão voltando. Insetos que dependem da vida vegetal estão recolonizando áreas que eram apenas areia nua em tempos recentes. A Terra não está apenas estável. Em muitos lugares, ela está de fato viva novamente, de maneiras que vão além do que os planejadores do projeto originalmente esperavam. Essa é a lição mais profunda e surpreendente de tudo isso. A natureza, com um pouco de ajuda e tempo suficiente, pode se recuperar de muita coisa. Não de tudo, não instantaneamente, e não sem esforço constante, mas mais do que a maioria das pessoas jamais imaginou. O deserto não está morto, está à espera, e dadas as condições certas, pode tornar-se algo completamente diferente. Se você chegou até aqui, obrigado, de verdade. Essa história é uma das coisas mais extraordinárias que estão acontecendo na Terra agora, e não recebe nem de perto a atenção, essa atenção que merece. A Grande Muralha Verde da China não está concluída.
Ela não estará concluída até 2050. E as escolhas feitas nos próximos 25 anos sobre água, sobre comunidades, sobre em quais tecnologias confiar e quais espécies plantar, determinarão se o trabalho dos últimos 46 anos se manterá ou se desfará lentamente. Mas o que já foi feito é algo que não se supunha ser possível. O mar de morte está se transformando em algo diferente. E uma lição que o mundo inteiro precisa aprender está sendo aprendida a um passo de cada vez, com uma rede de palha, um painel solar e um drone espalhando sementes nos desertos do norte da China. Se essa história te impressionou, tenho mais uma para você que impacta igualmente. Enquanto a China transformava desertos em florestas, também fazia algo igualmente inacreditável no subsolo e dentro de enormes fábricas. Agora, eles produzem um tipo de aço que o resto do mundo simplesmente não consegue copiar. Não é que outros países não tenham tentado. Eles tentaram, só não conseguem entender como a China está fazendo isso. E as construções feitas com esse aço estão mudando o planeta inteiro. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora. Assista. Prometo que você vai se surpreender tanto quanto eu. E quero saber o que você achou. Se a China conseguiu fazer isso com um deserto tão devastado que outros problemas ambientais, você acha que poderiam ser revertidos com o mesmo tipo de compromisso a longo prazo? Deixe sua resposta nos comentários. Ou só eu leio todos. Clique em gostei e inscreva-se para não perder as próximas novidades. Ative as notificações, pois teremos mais histórias como esta em breve que realmente mudarão a sua forma de ver o planeta.